Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Nossa audiência na TV Alerj, aqueles e aquelas que nos acompanham, fazendo monitoramento e controle social do trabalho dessa casa, porque isso é fundamental. Que haja controle daqueles e daquelas que estão parlamentares nesse momento. Então, não podendo deixar de lembrar hoje, 14 de fevereiro, 11 meses, 337 dias da execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, meu ex-colega Anderson Gomes. Então, fazer a menção de 337 dias sem resposta de um atentado frontal ao Estado Democrático de Direito, o segundo maior município do Estado brasileiro, o segundo maior estado em importância e eco para não só os outros estados da federação, mas a importância que o Rio de Janeiro, a centralidade que essa cidade, esse estado tem na história, para dentro e fora do Brasil. Mas, fazendo menção, inclusive, a vereadora Marielle Franco, que teve o seu projeto de lei sancionado aqui no município do Rio de Janeiro, onde está essa casa, projeto de lei do espaço infantil noturno, que possibilita a ampliação de espaços de cuidado de crianças cujos pais trabalham em horários ditos não regulares, nos horários noturnos. E a minha fala de hoje vem da coletiva de pais e mães, mas muito mais mães, professores, educadores e educadoras, em relação ao projeto de resolução 113, de 16 de janeiro de 2019, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que diminui o horário de permanência das crianças no espaço de educação. Esse projeto de resolução, ele vai de encontro ao que uma escola, um estabelecimento de educação e o que se refere à educação pública vem lutando para que se ampliem os espaços, a luta por uma escola em tempo integral, em que haja mais possibilidade de, não só para a maioria das famílias que acessam o espaço da educação pública, que são mães trabalhadoras, que agora vêm diminuídas 2 horas do horário regulamentar, ferindo frontalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta 800 horas, diminuindo e, além disso, colocando a entrada desses alunos e alunas no espaço escolar com mais meia hora. Ou seja, meia hora a mais esperando para entrar na escola. Na realidade da vida diária das mulheres que trabalham, muitos dos senhores e das senhoras têm empregadas domésticas na sua casa, empregadas nas suas empresas, sabem exatamente, ou pelo menos já ouviram falar da necessidade, do quanto é importante para as mães que o espaço da escola seja um espaço que, para além de ser adequado no seu espaço físico, que ele possa, de fato, dar ao aluno e à aluna, criança, principalmente nas fases iniciais, a possibilidade de um ensino que amplia a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de análise crítica e muito mais. Para além disso, diminui o espaço da sociabilidade dessas crianças, desses alunos e alunas, diminuindo o horário do recreio. Veja, o horário do recreio ele é fundamental na continuação do processo de educação, na ampliação do processo de sociabilidade, de interação dos alunos. Veja, uma sociedade que está discutindo
a diminuição da violência, que discute o futuro das crianças. Você diminui a possibilidade de interação dessas crianças no espaço escolar, o primeiro espaço em que essas crianças vão lidar com a diferença, com a diversidade, vão se reconhecer e reconhecer o outro, vão ampliar a relação com a diferença. Você diminui a capacidade. Veja, o espaço do recreio na escola não é um espaço para que a criança não faça nada. Há todo um processo de educação continuada para além da sala de aula no momento do recreio, em que essa criança amplia a sua possibilidade de sociabilidade, de interação, de integração com o espaço escolar, com os colegas que ali estão. Veja, as mães que em certa medida, e hoje as mães, avós, ou seja, as mulheres que são em larga escala, que cuidam do processo de acompanhamento da vida escolar, acaba ficando inviabilizado que elas consigam trabalho nesse momento em que dos 10 desempregados, 7 desempregados e desempregadas estão no estado do Rio de Janeiro. E claro, a capital, o município do Rio de Janeiro, abriga grande parte desses desempregados e desempregadas, que são mulheres, que tentam no subemprego, no trabalho precarizado, minimamente a possibilidade de sustento das suas famílias. O processo escolar vai para além do aprendizado. É a possibilidade que essas mulheres têm de ter um lugar seguro. A escola sempre foi um ambiente, e a gente sabe disso, a escola sempre foi um ambiente mais precioso, principalmente para as classes trabalhadoras e para as mulheres. Então, estou aqui nessa tarde para denunciar esse processo de desmonte, mais um elemento, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, toda a sociedade do estado do Rio de Janeiro, mas especificamente do município do Rio de Janeiro, de mais esse golpe contra as famílias. Se fala tanto de cuidar das pessoas, de cuidar das famílias. Começa a se cuidar da família pensando na criança. Tudo bem, o nosso processo de cuidado com as mulheres e com as crianças, segundo a historiadora Mary Del Priore, é muito novo, é muito recente. Eu, como socióloga, sei muito bem o quanto o cuidado com a mulher e com a criança é recente na história da sociedade moderna. Então, é preciso que a gente avance, que a gente não permita mais retrocessos, e um retrocesso no sistema educacional, um retrocesso de diminuição de horas de aula, diminuição do espaço de sociabilidade e interação das crianças, diminuição na relação de integração, de construção de empatia, com certeza possibilita uma sociedade mais violenta, com uma sociabilidade cada vez mais violenta. É um ataque frontal, é uma resolução que vai frontalmente contra a lei de diretrizes e bases, construída no processo de redemocratização, junto com professores, educadores e educadoras. É uma vergonha que os municípios como o Rio de Janeiro tenha na sua gestão um processo tão violento de desmonte da educação. Eu, como mulher negra, oriunda de escola pública, de universidade pública, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cotista dessa universidade, entrando na universidade aos 38 anos de idade, tendo um filho encerrando um mestrado, uma filha fazendo universidade, tendo filhos cursando universidade, defendendo a educação pública, tendo filhos que estudaram no CIEP desde a sua infância. Sou incondicionalmente contra esse tipo de desmonte que vem para cada vez mais diminuir a possibilidade de que as crianças que fazem parte da classe trabalhadora, que é composta majoritariamente por mulheres,
mulheres negras, pobres, não brancas, que vivem nas camadas e que vivem nos lugares mais vulneráveis e mais vulnerabilizados, com políticas públicas escassas, ineficientes, descontinuadas. Não posso deixar de usar essa tribuna para ser frontalmente contra, fazendo coro e dando voz nesse momento às mães, à parte dos coletivos de educadores e educadoras que vêm sentindo no dado da vida real, na vida escolar diária, o quanto os ataques à educação vão se refletir em mais horas ociosas, em mais crianças fora da escola, em mais aumento do desemprego, precarização da vida das famílias mais pobres. Não poderia me eximir dessa tarefa de dar voz nesse momento. Muito obrigada, senhor presidente.